Opa, tudo bem? Como você está? Hoje nós vamos continuar aqui, tá lendo a Bíblia. Hoje é o 10º dia, são 10 dias aí já lendo a Bíblia. Chegou no dia 10, camisa 10, né? Então, estou muito feliz. Mais um dia aqui, firme e forte. Hoje nós vamos ler Gênesis, ainda estamos no livro de Gênesis, tá bom? Hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 40 até o capítulo 42. Então pegue aí a sua Bíblia e abre aí em Gênesis 40, tá? A gente está falando um pouquinho aqui sobre a história de José. Então vamos lá. Passado algum tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou irado contra esses dois ministros, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do chefe da guarda, na mesma prisão onde estava José. O chefe da guarda indicou José para servi-los. Assim, eles ficaram na prisão por algum tempo. Certa noite, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram um sonho, cada qual com o seu significado. Pela manhã, José foi aonde eles se encontravam e percebeu que estavam deprimidos. José perguntou então aos ministros do faraó que estavam presos com ele na casa do seu amo: "Por que vocês estão de cara triste?" Eles responderam: "É que tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo." José replicou: "É Deus quem pode interpretar. Contem os seus sonhos." Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né? A gente viu que o padeiro e o copeiro, né, do rei do Egito acabaram ofendendo eles e eles foram para a prisão, onde José estava preso também. E José percebeu que uma certa noite, num outro dia, né, eles estavam bem tristes, o padeiro e o copeiro, e José decidiu perguntar para eles o que estava acontecendo. E eles falaram, né, para José que eles tiveram um sonho, na verdade, tiveram ali um certo pesadelo, né, e não estavam entendendo o que significava. E aquilo deixaram eles tristes, né, e tudo mais. E só para a gente entender, antigamente, né, nessa época aqui, os homens acreditavam que Deus falava com eles através de sonho, que Deus se manifestava com eles através dos sonhos. Então, era até uma forma de prever no futuro o que iria acontecer, de que forma que as coisas iriam caminhar daí para frente. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Vamos continuar aqui no versículo 9. Os chefes dos copeiros contou seu sonho para José. Sonhei que havia aí uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Eles deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uvas, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. José disse ao chefe dos copeiros: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos representam 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó se lembrará de você e lhe devolverá o seu cargo. Você colocará a taça do faraó na mão dele, como antes você costumava fazer quando era seu copeiro. Lembre-se de mim quando você estiver bem e faça-me este favor. Mencione o meu nome ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Eu fui sequestrado da terra dos hebreus e não fiz nada aqui para me atirarem nesta prisão." O chefe dos padeiros viu que José havia interpretado bem e contou a ele: "Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, porém as aves os comiam na cesta que eu levava na cabeça." José respondeu: "Esta é a interpretação. As 3 cestas representam 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó se lembrará de você, o enforcará e as aves comerão a carne do seu corpo." 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Então, ele deu um banquete a todos os ministros e libertou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Ele devolveu o cargo ao chefe dos copeiros e este colocou a taça na mão do faraó. Aqui a gente percebe que, de fato, aquele sonho que eles tiveram representaram algo que ia acontecer. Quando
Quanto ao chefe dos padeiros, o faraó mandou enforcá-lo, como José havia interpretado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José e se esqueceu dele. Agora o capítulo 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé junto ao rio Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que pastavam na invernada. Atrás dela, subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que se puseram ao lado das primeiras na margem do rio. Então, as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e bonitas. Nisso, o faraó acordou. O faraó tornou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo, granadas e bonitas. E atrás delas nasceram 7 espigas mirradas e ressequidas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e graúdas. Então o faraó acordou. Tiveram um sonho. Pela manhã, o faraó estava perturbado e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho que tiveram, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Devo confessar hoje o meu pecado. O faraó tinha se irritado contra seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda. Tanto a mim como ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ele e eu tivemos um sonho, cada qual com um significado diferente. Havia ali conosco um jovem hebreu, escravo do chefe de guarda. Nós lhe contamos os sonhos e ele os interpretou, dando o significado de cada um. E depois aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu recebi de novo o meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o tiraram depressa da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. Só um detalhe assim que eu achei até interessante aqui dessa parte, né? José estava preso, o faraó mandou prendê-lo, né? E quando o faraó decide chamar José mesmo estando ali preso pelo próprio faraó, ele decidiu até destaquei aqui, ele até se barbeou, cara, mudou de roupa e se apresentou ao faraó, pra você ver. Mesmo diante das dificuldades, José ali até se apresentou, né? Deu uma arrumadinha, ficou até mais bonito pro seu próprio, não vamos dizer inimigo, né? Mas a pessoa que o prendeu. Achei bastante interessante essa parte. O faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou a José: Sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas gordas e bonitas, que pastavam na invernada. Atrás delas subiram outras 7, cansadas, feias e magras, tão feias como nunca vi no Egito. Aí as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Depois que as devoraram, não parecia que as tinham devorado, porque a aparência delas continuava tão feia como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. 7 espigas subiam do mesmo talo e eram cheias e bonitas. Atrás delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magos e ninguém foi capaz de interpretar. José disse ao faraó: Trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem logo em seguida representam 7 anos. Eita, acabei me perdendo. Isso. E também as 7 espigas mirradas e queimadas, é que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar, que é aquilo que a gente já comentou, né?
Deus falava com os homens através dos sonhos. Virão 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome que farão esquecer a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra e ninguém mais saberá o que era abundância na terra, por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido por parte de Deus, e Deus logo o realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio, e coloque à frente do Egito. Que o faraó, agindo, institua funcionários no país, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Que eles reúnam todos os víveres desses anos bons que virão, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó e guardem os víveres nas cidades. Esses víveres servirão de reserva para o país, quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito será exterminada pela fome. Aqui a gente vê, né, que José era um homem muito sábio, né? Porque diante das providências de Deus, diante daquilo que Deus estava preparando ali para a terra do Egito, que haveria 7 anos de muita abundância, né? 7 anos de fartura, de coisas muito boas. E logo em seguida haveria mais 7 anos ali, onde seria só perrengue. Seria escassez, teria falta de alimentos, de comida, né? E José é um homem muito sábio, né? Repetindo, ele sabia o que fazer diante das decisões de Deus. Falou assim, poxa, se vão ficar 7 anos aí de abundância, vamos aproveitar esses 7 anos aí e vamos guardar os alimentos, vamos colocar tudo para que a gente possa, quando chegar o momento de miséria, a gente tenha o que comer. Então a gente vê aqui que José, ele era bem alinhado com Deus, ele tinha ali uma intimidade muito grande, né, com Deus, então ele sabia o que fazer e como agir diante das dificuldades também. Versículo 37. O conselho de José agradou ao faraó e a todos os seus ministros. Então o faraó disse aos ministros, poderão por acaso encontrar um homem como este em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou, veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então o faraó tirou da mão o anel de selo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente, de joelhos, e assim José foi colocado à frente de todo o Egito. O faraó disse a José, eu sou o faraó, mas sem a sua permissão ninguém erguerá a mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque, e lhe deu como mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On, e José saiu para percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Aqui a gente vê, né, que o faraó, por reconhecer a grandeza e a sabedoria de José, deu a ele o lugar de, vamos dizer, de vice-presidente, né? Vice-rei do Egito, um vice-faraó, porque ele foi tão inteligente, né, para interpretar o sonho, o que o rei do Egito tinha. Então ele decidiu colocá-lo, né, como um vice ali. Durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução, e José reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância na terra do Egito, e armazenou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade
os víveres do campo da redondeza. José armazenou trigo como a areia do mar. Olha pra você ver que interessante. A areia do mar, imagina aí, cada grãozinho de areia, quanta areia que é, não é? Então José armazenou o trigo como a areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Ó, pra você ver, era tanto trigo que não dava nem para medir. Impossível. Antes de chegar ao primeiro ano da fome, José teve 2 filhos de Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha aflição. Acabaram os 7 anos de abundância na terra do Egito. E chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda a parte, e só no Egito havia pão. Depois chegou a fome em todo o Egito, e o povo, com grandes gritos, pediu ao pão ao faraó. Então o faraó disse a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu a terra, José abriu os armazéns de trigo e vendeu o mantimento aos egípcios, enquanto no Egito a fome se alastrava. De todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimento de José, porque a fome se agravou por toda a terra. Então a gente percebe, né, como José foi sábio e inteligente de ter guardado ali os alimentos, né, enquanto tinha muita fartura, porque o momento de seca, o momento de escassez estava para chegar. Então a gente vê que até outras pessoas de outros países vinham até José para comprar alimento, porque toda a região ali estava sem alimento nenhum. Então a gente percebe o quanto José era sábio e, mais uma vez, o quanto José era íntimo de Deus, porque ele soube interpretar o sonho que o faraó teve. Capítulo 32 não, 42. Jacó soube que havia mantimentos no Egito e disse a seus filhos: Vocês, o que estão esperando? Eu soube que no Egito há mantimentos para vender. Vão até lá e comprem mantimentos para nós, a fim de continuarmos vivos e não morrermos. 10 dos irmãos de José desceram então ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois temia que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel foram com outros forasteiros comprar mantimentos, pois havia fome em Canaã. José tinha autoridade no país e era de quem vendia os mantimentos para todo o mundo. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com o rosto por terra. Ao ver os seus irmãos, José logo os reconheceu, mas não se deu a conhecer e lhes falou duramente. De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar provisões. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vocês são espiões. Vocês vieram para observar os pontos fracos do país. Eles protestaram: Não, meu senhor. Seus servos vieram para comprar provisões. Somos todos filhos do mesmo pai, e somos sinceros. Seus servos não são espiões. José, porém, insistiu: Não, vocês vieram para observar os pontos fracos do país. Eles responderam: Éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai, e o outro desapareceu. José reafirmou: É como eu disse, vocês são espiões. Vou colocá-los à prova. Pela vida do faraó, vocês não sairão daqui se primeiro não me trouxerem o seu irmão mais novo. Mandem um de vocês buscar seu irmão, enquanto os outros ficarão presos. Assim vocês provarão que suas palavras são verdadeiras. Caso contrário, pela vida do faraó, vocês comprovarão que são espiões. E durante 3 dias, José os manteve presos. Aqui, né, a gente vê que os irmãos de José estavam passando fome, a família de José estava passando fome,
Porém, como a gente tinha lido, né, nos últimos capítulos, que eles basicamente queriam assassinar o irmão e decidiram não assassinar, mas vendê-lo, né, para um outro povo. E aí eles acabam encontrando José depois de muito tempo. E José reconhece eles, né, reconhece os irmãos, porém os irmãos não reconhecem José. E aí José decide colocá-los à prova, né, para ver se realmente eles estão arrependidos daquilo que eles fizeram pelo irmão. Então vamos continuar aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais dessa história. 3 dias depois, José disse a eles: Eu temo a Deus, por isso vocês farão o seguinte para salvar a vida. Se vocês são sinceros, que um de vocês fique aqui preso e os outros irão levar os mantimentos para as suas famílias que passam fome. Peraí. Isso. Depois vocês vão me trazer seu irmão mais novo. Assim provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles aceitaram e começaram a dizer entre si: Estamos pagando o que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando eles nos suplicavam por piedade, e não fizemos caso. Por isso é que está acontecendo para nós essa desgraça. Só fazer uma pausa aqui. Estamos recebendo algumas visitas aqui em casa. Então se tiver um barulho de conversa aí no fundo, é por causa disso, tá? Mas vamos focar aqui para a gente conseguir terminar. Rúben interveio. Eu não disse para vocês não cometerem uma falta contra aquele menino, mas vocês não me ouviram, e agora estão nos pedindo as contas do sangue dele. Eles não sabiam que José entendia o que eles estavam falando, pois entre José e eles havia um intérprete. Então José se afastou deles e chorou. Depois voltou e conversou com eles. Em seguida, escolheu Simeão e o mandou acorrentar na presença deles. José deu ordem para encher suas sacas de trigo e que pusessem nas sacas o dinheiro que eles haviam pago e lhes fornecessem provisões para o caminho. E assim foi feito. Eles carregaram as provisões sobre os jumentos e partiram. De noite, no acampamento, um deles abriu a saca de trigo para dar forragem ao seu jumento e viu que o seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então ele disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, está aqui na saca de trigo. Cheios de medo, eles se entreolharam, tremendo, e disseram: Que é isso que Deus fez conosco? Chegando em casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram ao pai tudo o que havia acontecido com eles. O senhor do país nos falou com dureza e achou que éramos espiões em seu país. Nós lhes dissemos: Somos sinceros, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filho do mesmo pai. Um de nós desapareceu e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Mas o senhor do país nos disse: Vou saber que vocês são sinceros do seguinte modo: deixem comigo um de seus irmãos, enquanto os outros levam os mantimentos para as suas famílias que passam fome. Depois, vocês vão me trazer seu irmão mais novo e eu ficarei sabendo se vocês são espiões ou não. Então eu devolverei o irmão de vocês e vocês poderão circular pelo país. Que a gente vê, né, que de fato os irmãos de José não o reconheceram. Quando eles foram esvaziar as sacas, cada qual encontrou em sua saca a bolsa de dinheiro. Vendo as bolsas de dinheiro, eles e o seu pai ficaram assustados. Então seu pai Jacó lhes disse: Vocês estão me deixando sozinho. José desapareceu, Simeão também, e agora querem levar Benjamim. Tudo se volta contra mim. Mas Rúben disse ao pai: O Senhor pode matar meus 2 filhos se eu não lhe devolver Benjamim. Entregue-o a mim e eu trarei de volta. O pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão morreu, só me resta ele. Se lhe acontecer alguma desgraça na viagem que vocês vão fazer, de tanta dor farão este velho de cabelos brancos descer ao túmulo. Então hoje aqui a gente finaliza mais um dia, lendo aqui o livro de Gênesis, paramos no capítulo 42, e aí a gente vai dar continuidade ao longo dos dias. Então espero que você tenha aí entendido um pouquinho mais, né, sobre essas passagens que a gente leu hoje. A gente falou aqui sobre José, que ele foi preso,
ele interpretava sonhos, sabia aquilo que Deus queria para aquela região ali, soube interpretar esses sonhos, né? Então, ele sabia até como agir diante dessas situações que Deus estava para fazer. Então a gente via repetindo mais uma vez, eu acho muito importante a gente repetir isso. José era um homem muito íntimo de Deus. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele confiava muito em Deus. E ele sabia como agir diante das situações que estavam para vir, que Deus já tinha preparado. Então que a gente possa também, né, pedir para que Deus esteja nos dando sabedoria, estamos nos tornando mais íntimos, né, para que Ele possa aumentar a nossa fé. Eu já sou um cara fiel, mas acredito que minha fé é muito pequena. Então todos os dias eu peço, acho muito importante pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, aumentar o nosso amor por Ele, né, para que sejamos íntimos do Senhor, para saber o que de fato Ele quer para a nossa vida. Então peça a você também para ser mais íntimo de Deus, para que você aumente a sua fé, para que você aumente o seu amor por Jesus Cristo, tá bom? Então espero que você tenha gostado do dia de hoje. Estamos apenas aí no 10º dia, tá no começo ainda. Então, amanhã estamos de volta. Leia a Bíblia, tá bom? Muito importante para a sua espiritualidade, para a sua santificação. Então, Deus abençoe você. Até amanhã. Tamo junto.